Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. No começo deste ano, eu disse que o ativo que se destacaria seria o Bitcoin. Acredito que ele vai se tornar o principal ativo de proteção contra a inflação pelos próximos 50 ou 100 anos. E essa decisão já está praticamente tomada. Estamos vendo os últimos resquícios das pessoas usando o ouro como uma pólice de seguro econômica, mas eu acredito que o futuro pertence ao Bitcoin nesse quesito. Então, eu diria que você pode negociar e especular com base nisso. Pouco antes das aprovações de vários ETFs de Bitcoin à vista pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o bilionário do Vale do Silício e entusiasta de Bitcoin, Chamath Palihapitiya destacou o BTC e os seus ETFs como as tendências mais esperadas para 2024. Ele fez algumas previsões importantes sobre a criptomoeda, projetando que 2024 seria o ano mais marcante para o Bitcoin desde sua criação. Chamath acredita que o Bitcoin está pronto para cruzar o abismo e finalmente alcançar a adoção em massa. Ele também previu que, até o final de 2024, o Bitcoin se tornaria parte essencial do vocabulário financeiro tradicional. Uma das previsões mais importantes de Chamath é sobre uma grande alta iminente para o Bitcoin. Em um episódio anterior do podcast All In, o bilionário destacou que, em ciclos anteriores, o preço do Bitcoin tende a se manter numa faixa estável nos primeiros 3 a 6 meses após os eventos de halving. No entanto, após o 6º mês, as coisas começam a esquentar e os preços disparam. Ele está projetando um cenário semelhante para 2024 e 2025, tanto em termos de aumento de preço quanto de adoção. Chamath acredita que o Bitcoin pode alcançar mais de $500 mil por moeda até outubro de 2025, que será exatamente 18 meses após o halving. Ele reforça essas previsões no episódio mais recente do All In, onde outros 2 colegas, o empreendedor David Friedberg e David Sachs, cofundador da Craft Ventures, discutem como a situação fiscal preocupante nos Estados Unidos e no mundo está levando investidores a buscar ativos de refúgio seguro, como Bitcoin e ouro. Lucra comigo e acompanhe esse bate-papo dos especialistas gringos para saber o vem por aí no Bitcoin. Tenho certeza que você vai ficar bolado. Abre aspas. Existem outras nuances importantes aqui. O dólar americano está em alta, com rendimento subindo, e um indicador que eu acompanho é o chamado Put Call Sell, que basicamente mede como as pessoas estão se protegendo no curto prazo. No mercado de títulos, vemos muito mais puts, opções de venda, do que calls, opções de compra, o que sugere uma maior busca por proteção. Eu acho que o sistema financeiro global está se reposicionando, antecipando uma vitória de Trump na eleição. Não estou falando de candidatos específicos, mas focando nas políticas econômicas. O plano econômico de Trump tende a impulsionar um crescimento mais forte que o de Harry, e com esse crescimento é provável que haja um pouco mais de inflação. O prêmio de risco que os investidores vão exigir será maior em um ambiente de alto crescimento. E o que é o prêmio de risco? É o retorno adicional que eu espero ao investir em um ativo de risco em vez de um ativo seguro. Todos esses fatores estão convergindo, e a conclusão de curto prazo é que os mercados financeiros parecem estar precificando uma vitória de Trump. Essa observação não é baseada em emoções ou preferências, mas em como dezenas de trilhões de dólares estão sendo reposicionados por atores financeiros globais. Se Trump vencer, o que parece cada vez mais provável, e com uma margem significativa, veremos esses movimentos se intensificarem. O ouro provavelmente vai subir, o Bitcoin também, e o crescimento econômico de curto prazo pode ser refletido em ações mais altas, mas também em taxas de juros de longo prazo mais elevado. O cenário inflacionário pode se tornar mais nebuloso, mas o que parece claro é que o mercado financeiro está ajustando suas apostas para uma possível vitória de Trump. Por que o ouro subiria em caso de uma vitória de Trump? No curto prazo, a expectativa é de mais crescimento econômico, mas, no médio prazo, a inflação tende a aumentar, e os investidores buscam maneiras de se proteger. Então, é mais uma questão de encontrar o equilíbrio entre ativos ao longo do tempo. No curto prazo, você quer estar em ativos que gerem ganhos, mas, no médio e longo prazo, você quer ativos de proteção, como Bitcoin e ouro. Ambos provavelmente serão negociados dessa maneira. Uma frase-chave mencionada por Paul Tudor Jones foi: "Todos os caminhos levam à inflação." E é isso que estamos vendo agora. O mercado teme que a inflação ainda não esteja sob controle e que possa voltar com força. Isso faria o Fed reverter a política de cortes de juros e aumentar as taxas novamente. É por isso que Paul evita ter títulos no portfólio. Outro grande nome, o investidor Stan Druckenmiller,
comentou em uma entrevista que 20% de suas posições estão apostando contra os títulos do Tesouro dos Estados Unidos agora. Ele acredita que há pressões inflacionárias de longo prazo e que as taxas de juros terão que subir. Desde o corte de taxas pelo Fed, em 18 de setembro, uma redução de 50 pontos base, o rendimento dos títulos de 10 anos subiu 60 pontos base. Minha interpretação é que isso tem menos a ver com as eleições e mais com o fato de que o mercado não gostou desse corte abrupto de taxa. Foi grande demais, em retrospectiva. Fecha aspas. Segundo David Sachs, a redução de 50 pontos base pela Reserva Federal foi um sinal sutil de que nem tudo vai bem com a economia dos Estados Unidos, apesar de Jerome Powell, presidente do Fed, ter afirmado que a economia havia virado a esquina. Sachs destacou que o Fed começou um ciclo de cortes de taxas com uma redução de 50 pontos base, algo que só aconteceu em momentos de crise extrema, na crise de 2001, na crise financeira de 2007 e na pandemia de 2020. Essas crises foram seguidas por graves quedas econômicas, e o fato de o Fed ter optado por um corte tão drástico, mesmo afirmando que tudo estava bem, é um sinal de que há problemas sérios à frente para a economia dos Estados Unidos. Durante o episódio do podcast All In, Shamat Palihapitiya comentou que, na visão de Sachs, o Fed deveria ter começado com um corte mais moderado, de 0,25 ponto percentual, como o mercado esperava. Porém, eles não puderam fazer isso porque Powell e outros membros do FONC já estão em modo de pânico e estão apenas tentando manter uma aparência de calma para evitar o colapso econômico. Sachs e David Friedberg acreditam que o desempenho recente de ativos como ouro e Bitcoin valida essas suposições, indicando o que está por vir para os Estados Unidos e a economia global até 2025. Além disso, o mercado está preocupado com o fato de que a inflação ainda não tenha sido controlada e que o Fed tenha agido precipitadamente ao cortar as taxas. Há também uma crescente insatisfação com o cenário fiscal de longo prazo dos Estados Unidos. Outro ponto importante a se observar é o gráfico dos juros sobre a dívida nacional. Como podemos ver, ele se tornou parabólico nos últimos anos. Atualmente, os juros da dívida estão em torno de 1,35 trilhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 3.500 dólares por americano. Cerca de 20 a 25% da Receita Federal agora vai para o pagamento desses juros, e essa porcentagem continua a aumentar. A expectativa era de que, com os cortes de taxa, a linha dos juros da dívida voltasse a cair, certo? Se a inflação fosse controlada e o Fed pudesse baixar as taxas de juros novamente, poderíamos voltar a um título de 10 anos com um rendimento de 2%, como era há alguns anos. Isso tornaria o pagamento da dívida nacional mais administrável, certo? Ou seja, seria possível pagar essa dívida com metade do custo. Mas, agora, parece que isso pode não acontecer. Para resumir, o mercado não está gostando dos fundamentos da situação fiscal dos Estados Unidos. Temos os custos da dívida subindo rapidamente, uma situação inflacionária que permanece incerta e que pode não desaparecer, e os mercados de títulos estão começando a precificar taxas de juros mais altas por mais tempo. É por isso que Paul Tudor Jones afirma que todos os caminhos levam à inflação, e por isso Stan Druckenmiller está vendendo títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Só para dar uma ideia, a dívida total de lares, empresas e governos nos Estados Unidos, incluindo dívidas estaduais, locais e federais, soma cerca de 68 trilhões de dólares. Se assumirmos uma taxa de juros média de 6%, isso significa que estamos gastando cerca de 4 trilhões de dólares por ano apenas em pagamentos de juros, dentro de uma economia de 29 trilhões de dólares. Isso equivale a cerca de 15% de cada dólar circulando indo direto para o pagamento de juros da dívida existente. É um sistema altamente alavancado, e esse problema não é exclusivo dos Estados Unidos. A alavancagem global está se tornando uma crise para muitos países ao redor do mundo. Isso explica a fuga em direção a ativos seguros, como ouro e Bitcoin, e vai representar grandes dificuldades para todas as economias globais. A grande questão agora é: o dólar dos Estados Unidos conseguirá manter seu status de moeda de reserva? A verdade é que, em algum momento, o Federal Reserve terá que monetizar a dívida, ou seja, imprimir mais dinheiro para comprar os títulos do Tesouro. O problema é que não há mais compradores dispostos a continuar comprando essa dívida. Se olharmos para o gráfico da China, vemos que, historicamente, a China foi o maior comprador de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, mas nos últimos anos, eles têm acelerado as vendas. Em seu auge, as participações da China chegaram a 1,3 trilhões de dólares há cerca de 10 anos, mas desde a pandemia de Covid-19, o país começou a vender agressivamente. Agora, a China está de volta ao mesmo nível de 15 anos atrás em termos de detenção de títulos do Tesouro, e eles declararam publicamente que estão vendendo títulos do Tesouro dos Estados Unidos e comprando ouro.
Com o maior comprador de títulos do Tesouro saindo do mercado, a questão é, quem vai comprar essa dívida agora? No final do dia, o Federal Reserve tem sido o comprador de último recurso. Se o Fed acabar comprando os títulos, isso vai criar um problema de excesso de dólares em circulação, o que levará a mais inflação. Diante disso, parece que ativos que se beneficiam da inflação, como o ouro e o Bitcoin, tendem a se valorizar ainda mais. Pegando o gancho nisso tudo, o Fundo Monetário Internacional, FMI, emitiu um alerta grave sobre a situação da dívida pública global, prevendo que ela ultrapassará 100 trilhões de dólares até o final do ano, com os Estados Unidos e a China respondendo por grande parte desse aumento. No relatório divulgado recentemente, o FMI alerta que a dívida pública global pode atingir 100% do PIB mundial até o final da década, uma situação preocupante com graves consequências. Vitor Gaspar, diretor de assuntos fiscais do FMI, afirmou que as estimativas de dívida governamental geralmente são otimistas e subestimam o verdadeiro impacto. O relatório observa que os governos enfrentam um trilema fiscal. Muitos estão gastando mais para garantir segurança e crescimento, mas ao mesmo tempo enfrentam resistência ao aumento de impostos, enquanto os níveis de dívida pública se tornam cada vez menos sustentáveis. Países da África subsaariana, por exemplo, estão sob grande pressão, tentando equilibrar a necessidade de aliviar a pobreza com a dificuldade de arrecadação de impostos e as condições financeiras cada vez mais difíceis. O relatório conclui que os níveis insustentáveis de dívida colocam os mercados financeiros globais em risco de uma venda massiva se a situação fiscal continuar piorando. Esses fatores provam que a demanda por ativos de refúgio seguro, como ouro e Bitcoin, vai aumentar significativamente à medida que a situação piora nos próximos meses e anos, pressionando os preços desses ativos para cima. Compartilhe seus pensamentos sobre o relatório do FMI e as previsões econômicas dos especialistas sobre a economia global e ativos de refúgio, como o ouro e o Bitcoin, nos comentários abaixo. Se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!